Pare de convencer pessoas. Talvez você tenha pensado que esse título fosse meramente ilustrativo. Eu estou aqui hoje para provar que convencer é útil, mas não essencial quando falamos de transmitir o Evangelho. Como convencer sem ser convencido? É realmente possível convencer alguém? Ou essa é apenas mais uma ideia obstinada que não leva a lugar algum? É sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Bora pro vídeo. Fala, caríssimos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou tratar sobre convencer pessoas. A cultura da apologética tem crescido cada vez mais no meio cristão. Porém, muitos não entendem o verdadeiro significado da apologética. Muita gente não compreende a verdadeira essência do Evangelho e pressupõe que por si só é capaz de convencer alguém do erro ou do pecado. Essa é uma ideia que surgiu pelo frequente pensamento de que devemos ir atrás das almas, mas se não trouxermos nenhuma, falhamos como cristãos. Isso me faz lembrar de uma certa vez que uma pessoa disse para mim: você deve ir atrás das almas para Cristo. Mas se você não trouxer almas para Cristo, você não merece estar com Cristo. E isso mexeu comigo profundamente. Eu preciso convencer alguém. E como era apenas uma criança entrando na pré-adolescência, eu apenas acatei aquela mensagem. Eu lembro que, algum tempo depois que eu ouvi isso, eu preguei para um vizinho que morava do lado da nossa casa, na época. E algum tempo depois, ele faleceu. Você provavelmente está assistindo esse vídeo porque ouviu narrativas parecidas com essa ou com o mesmo objetivo. Mas eu vim aqui para refutar essa narrativa. E para começar, trago aqui 2 fatos que confirmam a minha tese. Primeiro fato: você não convence ou converte alguém. Muitos têm a falsa ideia de que é possível convencer pessoas. Alguns acreditam que, apresentando argumentos mirabolantes, recursos teológicos e até mesmo Bíblia, poderão convencer alguém. Essa ideia é um embuste subconsciente de que é possível convencer alguém de seu pensamento. Vamos consultar as Sagradas Escrituras. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus dá uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Já em João, capítulo 16, verso 8, vai dizer: e, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Observe que em Marcos, a ordem é: preguem o Evangelho e não convençam as pessoas. Mas por que convencer as pessoas nunca foi uma obrigação? Uma coisa que é difícil para nós, os cristãos, entendermos é que nem todos estão dispostos a mudar de opinião, seja em relação à cultura, em relação à religião ou em relação à posição política. Nem todos estão dispostos a dar 1 minuto sequer para ouvir a palavra de Deus. E o próprio Cristo nos deu instruções de como procedermos em relação a isso. Em Mateus, no capítulo 10, no verso 14, Jesus ensina os seus discípulos a como procederem quando o evangelho for rejeitado. Diz assim: se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, saiam daquela casa ou daquela cidade e sacudam a poeira dos pés. Através dessas e outras passagens, fica claro que pregar o evangelho é uma obrigação, mas convencer uma mulher ou um homem do pecado é algo que não está sob o nosso domínio. Pregar o evangelho é obrigação. Convencer alguém é opção. Continuando, o segundo fato que eu quero apresentar é: quem convence é o Espírito Santo. Assim como existem forças do mal trabalhando contra nós, existem também forças do bem trabalhando ao nosso favor. Pregar o Evangelho foi dado como ordem porque dessa forma o Evangelho é transmitido involuntariamente. Ou seja, quando você prega a palavra, você faz a transferência das Escrituras
para o coração de uma pessoa. E quando essa transferência ou transmissão ocorre, existem 4 possibilidades. Primeira, o diabo pode roubar a palavra para impedir que essa germine. Ou seja, você pode até pregar o evangelho, mas o diabo vai tentar de alguma forma tirar o evangelho do coração desta pessoa. Segunda opção, a palavra pode ser ofuscada na primeira dificuldade ou dúvida. Ou seja, você pode até transmitir o evangelho, mas esse evangelho pode não subsistir dentro da pessoa se ela não tiver fé suficiente para segui-lo. Terceiro, e o mais comum, a palavra pode ser sufocada por coisas deste mundo. Não adianta nada eu pregar o evangelho para você, ou você talvez pregar o evangelho para mim, e eu ignorar a palavra sendo transmitida e prestar atenção em coisas que não vão me render em nada. Não adianta nada receber o evangelho se logo após esse evangelho é esquecido e você volta a cometer os mesmos erros. E número 4, a palavra pode ser recebida, germinada e gerar muitos frutos. Como referência para essas possibilidades, eu usei Mateus capítulo 13, versos 4 ao 9. E você que está transmitindo o evangelho não tem absolutamente nenhum controle sobre isso. Sua obrigação é orar para que a 4ª opção vença. A palavra germine e gere frutos. Um ressalte a ser feito nesse vídeo diz respeito à ideia de uma pessoa que eu ouvi recentemente. A pessoa me disse: eu gostaria muito de ver um debate entre você e a fulana de tal. Minha resposta foi bem clara e objetiva, e eu não pretendo mudar em relação a isso. Eu já convenci algumas pessoas, mas como pronunciei anteriormente, existem pessoas que não importa. Sejam argumentos, teologia ou até referências bíblicas. Nada irá convencer essa pessoa. E a partir do momento em que eu entendi isso, minha visão mudou. Hoje, eu prego o Evangelho de Cristo apenas. E se você quiser permitir que esse Evangelho se aflore e germine, a escolha é sua. Se você permitir, o Espírito Santo se encarrega do resto. E um fato para concluir: é impossível convencer alguém que já é convencido. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E aproveitando esse final, gostaria aqui de mencionar que eu percebi que tem muita gente que assiste o meu vídeo, os meus vídeos, e não curtem. Eu queria só aproveitar esse final aqui para indagar. Se você vê que o vídeo é bom, bem intencionado, bem planejado, bem editado, por que não curtir? Eu não estou aqui simplesmente para aparecer. Eu estou aqui para transmitir o Evangelho. Se você quer pregar o Evangelho e vivê-lo, aprenda também a apoiar quem prega o Evangelho e vive do mesmo. Cada detalhe colabora para que a plataforma veja que o vídeo é interessante e compartilhe com mais pessoas o mesmo. E quanto mais pessoas vendo o vídeo, mais pessoas serão alcançadas pelo Evangelho. Obrigado por tudo. E aos novos inscritos, muito obrigado por estarem aqui comigo. É isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.